que a gente tinha parado na aula passada, lá, né? Na parte de produção da estrutura. Então a gente tinha visto a parte lá de pilares, né? Então hoje vamos dar continuidade na parte das vigas e lajes, né? Então a gente, considerando que as armaduras estejam previamente pré-montadas, né? Então a equipe de armação já vai deixar preparado, né? E, tendo sido devidamente controlado o preparo, o seu posicionamento nas formas, recomendando-se então observar os seguintes procedimentos. Antes de colocar a armadura na forma da viga, deve colocar-se as pastilhas de cobrimento, que é os espaçadores, né? Que é importante para dar proteção à armadura ali, né? No cobrimento. Então isso vem especificado no projeto estrutural, né? Não é, existem vários tipos de espaçadores, né? E em função do projeto estrutural. O cobrimento mínimo tem que ser 2,5 centímetros, né? Mas dependendo da região onde é feito concreto, pode ser maior o cobrimento. Então isso tem na norma NBR 6118, que especifica o cobrimento da armadura. Mas de qualquer forma, então, tem que ter o espaçador, então tem que observar isso. Posicionar, né, a armadura, né, de encontro à viga, pilar, né, onde vai ser apoiada a viga, no caso, se vai ser no pilar ou em outra viga, conforme especifica o projeto. Vai marcar a posição das armaduras nas lajes, né? Daí tem que ver o tipo de laje que vai ser executado. No caso de laje maciça, pré-moldada, né? Então você tem que verificar com o projeto. Montar a armadura na laje com a colocação das pastilhas de cobrimento também. E fixar, né? Se for o caso, o espaçador ali com um arame recosido. Que também é para dar o cobrimento na armadura da laje, né? Para não encostar na forma. Aqui a gente tem uma foto numa situação de uma laje maciça, né? Então, o pessoal preparando aí posicionando as vigas, né? Observe aí que estão ainda amarrando alguns estribos nessa imagem aí. Então é importante também verificar a limpeza da forma, né? Então, antes de baixar a armadura. E também, na prática, né? O pessoal vai deixar posicionadas as vigas antes de abaixar elas, né? Para colocar dentro das caixas. É bom fazer uma inspeção no local, né? Para ver se o espaçamento de estribo está correto, se a montagem das vigas está conforme o projeto, né? Para daí sim baixar as vigas, né? Aqui o pessoal, nessa foto, a gente vê, antes de baixar a viga, né? Botou umas madeiras aqui, né? Para apoiar, né? Então, na parte inferior da viga. Então a gente observa aqui que tem uma viga aqui no sentido vertical aqui da foto, né? E aonde tem uma outra viga apoiando nela. Então também é interessante a gente observar se está apoiando corretamente. Então a armadura dessa viga que está apoiando na viga vertical aqui, ela tem que passar por cima. Ó. Você observa que a ferragem da armadura superior está passando por cima da armadura superior da viga que está aqui na vertical. Então quer dizer que a viga que está recebendo a carga é essa vertical, né? Então tem que estar montado correto também. A gente tem aqui um outro detalhe, onde a gente tem uma taxa de armadura bem elevada, né? Observem que é importante que na montagem os armadores deixem espaço, né, para que possa passar o agregado, o graúdo e a argamassa, né, para evitar os ninhos de pedra. Aqui também tem, a gente observa, né, que até para fazer o adensamento com o vibrador já é meio complicado aqui, por causa da taxa de armadura. Então tem que ser um concreto já com um slump, né, mais elevado, né, que facilite aí o adensamento. Se for um concreto com abatimento muito baixo, né, ele não vai conseguir
fazer um bom adensamento numa situação de armadura dessa aqui. Então são detalhes aí de execução, para evitar depois o aparecimento de bicheira, né? Aqui a gente observa também o posicionamento já da tubulação aqui da elétrica, né? Os eletrodutos. Então aqui a gente vê na foto uma situação que a gente tende a evitar, né, na montagem, que é mangueira passando por cima de outra aqui, né, sobrepondo uma mangueira sobre a outra, então deve-se evitar. Também na colocação da parte elétrica, evitar colocar muitas mangueiras numa região só da viga, né, onde isso acaba deixando a viga com um ponto frágil, né, porque não vai ter concreto ali na região onde vai estar concentradas as mangueiras. Então são erros que a gente pega no dia a dia aí, né? Às vezes profissionais aí que não sabem, né? Só querem resolver o lado deles, montam para facilitar depois a vida deles, mas criam um problema na estrutura, né? Aqui a gente observa os espaçadores, né? Então, espaçadores da laje aqui, que coloca embaixo da armadura, né? De distribuição da laje. Nesse caso aqui é uma laje maciça, né? Então a gente vê aqui a armadura de distribuição e o espaçador ali. Aqui a gente tem uma viga, né? Onde a gente observa também os espaçadores colocados aqui nas laterais e no fundo, né? Que é onde a gente tem que ter o cobrimento aí do concreto. Muitas vezes o pessoal negligencia, né? Não coloca espaçadores ou coloca insuficiente, né? Então observe aqui na viga, né? Que está distribuído aí com bastante coerência aqui, né? O espaçamento. Então não vai ter problema de cobrimento insuficiente na armadura. Então, posicionado, né, a gente tem daí o lançamento do concreto. Como a gente comentou nas aulas anteriores, lá na parte de concreto, né, então tem que ver se o concreto está com o abatimento correto, né, antes de iniciar a descarga do concreto. Pedir para ser feito também a moldagem em corpo de prova, né, para certificar a resistência do concreto. E daí é feito o transporte, né, no caso de edifícios, edificações mais altas, aí por bombeamento, né. Então a gente tem bombas estacionárias, que é aquela bomba que tem a mangueira, né. Você já deve ter visto em algumas obras, ela não tem a lança, então ela é uma bomba que você vai montando a tubulação, né. Então em obras muito altas, a bomba estacionária ela tem um alcance, vamos dizer, se você tiver um prédio aí de 30 pavimentos, né, exagerando bem, uma obra grande, a lança não vai conseguir, né, alcançar os 30 pavimentos. Só tem um alcance de 30, 32, tem lanças de 38 metros, né? Então, acima dessa altura, né, ela não vai conseguir lançar. Então, a estacionária, ela vence essas alturas. Você tem que montar a tubulação. Então, a concreteira vem e vai montando a tubulação e deixa na obra, né? Conforme vai subindo a estrutura, ela vai montando as tubulações, né? E, no caso daí, o bombista, né, vai ter que posicionar a bomba de maneira que tem uma distância horizontal para depois chegar na subida, né, vamos dizer assim, na prumada da tubulação, devido à pressão. Daí na execução da obra, você tem que destacar o pessoal lá para ajudar na parte de segurar o mangote e tal, porque as concreteiras eles não, eles mandam no máximo um ajudante na bomba, né? Então, deixar na obra também já previsto um saco com cimento e um pouco de areia ali para eles fazerem uma argamassa de lubrificação, né? Para passar o concreto. Isso aí a concreteira já pede, né? Porque se ele for lançar o concreto sem passar
essa argamassa de lubrificação da tubulação da bomba, ela acaba entupindo, né? Tipo, vai bombear, daqui a pouco entope a bomba, e daí dá uma mão de obra grande aí para achar o ponto onde entupiu, daí tem que desmontar, tirar o concreto que está embolado lá, né? Então essa argamassa aí ela serve para lubrificar a bomba, mas porém não deve ser usada não pode ser lançada dentro da forma que vai ser concretada, a viga, por exemplo. Isso aí tem que ser descartada, que ela só serve para limpeza, lubrificar a bomba, né? Não tem resistência. Daí as bombas lanças, né? Que como eu comentei, tem aquele braço, né? Então ela chega a alturas aí tem bomba de 28 metros. Começa com 22, que as bombas mais antigas era 22 metros, depois foi para 28, 32, 36, 42. Então assim vai, né? Aqui na nossa região, as bombas que eu vi aí são de 32 metros, nas concretezas aqui da cidade. Só para ter uma ideia, se você passar numa obra e ver, né, uma concretagem com bomba lança, você já sabe que é as bombas aí de 32. A vantagem dela é que tem uma movimentação, né, que ela faz com o braço, então o pessoal aqui na região, em algumas obras, prefere a lança, né, porque daí o ajudante não precisa ficar erguendo a tubulação, né? Na estacionária a tubulação fica apoiada no chão ou na laje, né? E a lança não, ela vai movimentando com o braço, o mangote fica pendurado na ponta, né? E também, né, não vai precisar fazer aquela tubulação fixa, né? Como eu falei, a tubulação fixa é para alturas baixas, você pode fazer tanto com a estacionária quanto com a lança. Só que a lança tem essa vantagem que tu não precisa montar a tubulação. O problema da lança, como eu comentei, é a limitação de altura, né? Então, até onde alcançar o braço, né, dela, ela atua como lança. Depois, ela não vai ter um alcance. E também a extensão da laje, né? Por exemplo, se for uma laje com uma largura, vamos dizer que a bomba parou ao lado da obra, né, e a extensão da laje, né? Vamos dizer assim, consideravelmente grande. Da lança, dependendo da altura que já tiver a obra, ela também não vai conseguir alcançar até o final da laje, né? Então, vai ter uma situação que vão ter que montar mangote. E a outra também é que ela precisa de espaço, né, para ser aberta, né? Então, ela tem umas sapatas, né, que é para dar estabilidade devido ao momento gerado pelo braço ali da lança. Então, ele tem que abrir essas sapatas, então tem que ter espaço no canteiro ou na rua, né? Às vezes tem que pedir até interditar a rua para fazer uma concretagem com lança, né? Porque daí não tem espaço, dependendo a largura aí da rua, acaba trancando o trânsito. Então você tem que também pedir, né, uma autorização aqui no nosso caso, aqui na região, em Lages, tem que pedir ali no Diretran uma autorização para trancar o trânsito, né? Então também é mais uma limitação da bomba lança. Mas ainda aqui o pessoal vê muito, o pessoal prefere a bomba lança, né? Apesar das limitações, né? Aqui na imagem a gente vê uma bomba lança, essa aqui deve, deixa eu ver quantas articulações, uma, duas, quatro, deve ser uma bomba aí de uns 28 metros, uma bomba mais antiga aí. Então a gente observa aqui que ela tá jogando já em cima da laje, né? E facilita porque não precisa montar aquela tubulação na saída da bomba para chegar até na laje. Então o pessoal na parte da concretagem já tem uma facilidade. Porém, né? Aqui na foto ao lado a gente vê que ela não está tendo um alcance em toda a laje, né? Ela está pegando uma região aqui. Então, tem algumas situações que você tem que montar ainda a tubulação, ó, como se fosse estacionária, né? A gente tenta
também o transporte do concreto por grua, né? Então você leva um caminhão betoneira, né? Daí enche aqui a caçamba, né? Onde a grua vai levar até o local. Aqui a gente tem uma foto onde está carregando, a outra imagem a gente já vê a grua levando a caçamba até na região da laje, né? Onde daí eles fazem a retirada desse concreto e fazem o adensamento. Então é mais. Aqui na cidade tinha uma grua só, não sei se. Que era uma obra ali da Invest, né? Agora já está pronta a obra. E fora essa obra não vi mais nenhuma. Agora em grandes centros aí, né? Onde tem bastante obra de edificação vertical, edifícios altos, aí o pessoal usa bastante a grua, né? Não só para transportar o concreto, mas como outros materiais, né? Então, a vantagem dela, né, que ela tem uma movimentação boa aqui de vertical e na horizontal, ela cobre, você observa que ela atende toda a área da laje, né? E reduz o custo de mão de obra para transportar esses materiais, né? Então, se um operador de grua ali, você põe o material. E também deixa o elevador de obras para outras atividades, né? Você não precisa ficar transportando material pelo elevador. Aqui a gente tem então a jirica, né? Então tem também a opção de mandar por elevador, né? Elevador da obra, então você manda pelas jiricas, carrinho de mão, né? Então o volume de concreto na jirica ali é menor que 80 litros, né? Tem uma dificuldade de equilíbrio, também vai ter mais desperdício na concretagem, né? Então esse é um método que a gente não, hoje em dia o pessoal tenta evitar, né? Ou tenta bombeado, né? Ou daí pelas gruas, né? Mas também tem essa opção. Antigamente o pessoal fazia o concreto virado em obra, né? Quando não tinha ainda usinado, e fazia tudo dessa forma, né? Fazer na betoneira, lá botar as betoneiras no canteiro e ia enchendo os carrinhos de mão e subindo pelo elevador. Então tinha concretagem que levava mais de um dia aí para fazer, né? 1, 2 dias, né? Daí já tinha a situação que tinha emenda no concreto, então tinha que ter outros cuidados aí. Hoje já está mais fácil com o concreto usinado. No caso aqui do transporte por jirica, né? Então você tem que fazer. Aqui a gente vê, eles fizeram tipo uma passarelinha aqui onde passa a jirica e joga, né, no local. Então tem que cuidar mais para a questão também para não mexer nas armaduras, principalmente a armadura negativa, né, que é a armadura superior da laje e também nas vigas ali, né, para não deslocar ou danificar, né, porque daí já altera também a função da ferragem, principalmente as armaduras negativas de laje, né. Então o pessoal tem que atentar para isso aí. O pessoal está na concretagem, ele começa a passar por cima ali e mexe na ferragem. Então, os detalhes aí na concretagem que tem que ser observado, né? Umedecer previamente as formas, só que também não precisa criar poça, né? Só umedecer, né? Não é encharcar, de ficar com lâmina d'água, né? É só para que evita a absorção da água pela forma, né? Daí, senão se lançar o concreto com a forma seca, né? Ela pode absorver a água do concreto e acaba comprometendo a resistência. E até na parte da desforma também ele acaba grudando, né, na forma, né? Você acaba perdendo a forma, né? Poderia ser reaproveitada, já acaba perdendo a parte aí da forma que ficou grudada. O concreto, então, deve ser lançado logo após o amassamento, né, não sendo permitido intervalo de 1 hora. Isso aqui ele está falando mais na questão de virada em obra, né? O concreto usinado ali tem a norma
que prevê que ele pode ser lançado até 2 horas e meia após o início da hidratação do cimento. Então ele já considera, a norma já considera o tempo que ele é preparado na usina, o tempo de transporte até a obra e o tempo de lançamento, né? E ainda tem a situação de retardador de início de pega, né? Então, se tiver uma obra que tem uma distância maior, né? Por exemplo, vai entregar um concreto saindo aqui de Lages para entregar lá em Otacílio Costa, por exemplo. Então você tem um deslocamento maior, né? Que dentro da cidade, hein? Então você pode pôr um retardador de início de pega. Você, com a dosagem você pode ter concreto aí aplicado até com mais de 4 horas, 5 horas que não vai ter problema. Mas aí tem que já prever isso antes, né? Outra situação que tem que ficar atento é que não pode lançar o concreto após iniciar a pega, né? O que é a pega? A pega é a hora que ele começa a reagir e começa a formar os cristais, né? Ou seja, ele vai começar a endurecer, né? Falando a grosso modo. Então, esse, esse lançamento aí não tem como fazer. Eu já vi obra aí que lançou concreto vencido e depois tiveram que quebrar tudo e refazer de novo, né? Porque o concreto fica a resistência muito baixa, né? Nessa obra que aconteceu era um concreto que tinha que dar no mínimo 20 megapascal, né? 20 MPa. E nos 28 dias estava dando 6, 5 MPa. Então não tinha condições de deixar na obra. Então tiveram que quebrar com marreta lá e depois concretar de novo. Então deu um retrabalho e um custo, né? Que poderia ter sido evitado. Era só não ter descarregado o concreto vencido. E de quem que é a responsabilidade, né? Nessa situação, no caso de concreto usinado, né? A responsabilidade ficou com a concreteira. Eles não poderiam lançar o concreto vencido, mesmo que o cliente insistisse, né? Eles tinham que levar embora o concreto e trazer outra carga, né? Daí depois iam ver quem que era o errado, né? Se foi a construtora lá que demorou para descarregar os caminhões, né? Porque às vezes chega lá, eles pedem um volume, né? Ah, pode mandar os caminhões. Aí chega lá, fica 2 caminhões parados esperando, e daí os caras da obra se enrolam, né? E o tempo vai passando. Daí se vencer esse concreto, né? Por erro da obra, a obra tem que pagar, né? E se a concreteira lançar o concreto vencido e der problema, quem vai ter que pagar os custos é a concreteira, porque ela não poderia ter lançado. Ela tinha que ter se recusado a lançar, mandado outro caminhão e depois cobrava aí da obra, né? Daí ia ver a causa, por que demorou, né? Se fosse culpa da obra, daí cobrar esse concreto da obra. Na hora de espalhar na laje, né? Então você tem que já tem que estar com o pessoal com os equipamentos lá, né? Enxada, pá, né? Vai ter que ter um carregado, alguém com o vibrador, né? Outro com a régua para fazer o sarrafeamento. Então você já tem que fazer um planejamento, né, dessa concretagem, né, para que chegue na hora, cada um saiba o que tem que ser feito. Aqui a gente observa então o lançamento do concreto que de forma estacionária, está aqui a tubulação, lá está o rapaz lá com as enxadas, então já estão espalhando. Detalhe também, não deixar acumular muito concreto, né, não criar um monte muito alto em cima da laje, né, é porque o escoramento pode não resistir, por causa que o concreto tem uma densidade grande, né? Então, em 1 metro cúbico é 2.400 quilos, né? Então, é uma carga alta. Então, sempre procurar já espalhar de forma que fique com uma espessura já o mais próximo possível da espessura da laje, né? Então, o pessoal aqui, nessa foto aqui, já está com a equipe, né?
fazendo esse espalhamento. Observando também aqui o detalhe da foto, né? O pessoal está com os cinto trava-queda, né? Em obras altas tem que ter a linha da vida lá, né? Então, o pessoal está com os EPIs. Então, lançaram o concreto, né? Nas vigas, mesma situação ali que a gente falou da umidade, né? Tem que umedecer as formas, né? Questão de emenda no concreto, né? Aqui na imagem a gente vê, por exemplo, às vezes acontece, né? Tipo, parou a concretagem, né? Por algum motivo e vai ficar uma emenda na viga. Então você tem que fazer a emenda do concreto, não é que não possa fazer, né? Tem gente que acha que, não pode fazer. Você pode fazer a emenda no concreto, só que tem que ter um procedimento. Então, você procura já deixar, no caso da viga aqui, um ângulo de 45 graus, né? Então, quando tiver ali, você vê que o concreto está acabando, já fala pro pessoal tentar já deixar um ângulo de 45 graus. O engenheiro, né, que calculista também tem que ser informado disso, né? E a emenda deve ser a 1/4 do apoio, né? Então você tem que ver onde que está o outro pilar, né? Onde é o apoio da viga. E você não deve fazer emenda próxima a esse apoio, né? Então, tem que ser uma distância, né, que seja feita no mínimo a 1/4 da distância. Tentar fazer numa região onde os esforços são menores, né? Porque na região próxima aos apoios, a gente tem um esforço de salhamento ali meio forte, então a gente procura evitar. Devemos evitar as emendas e também no meio do vão, né? Que também é onde tem a maior flexão. Né? Então, pois os momentos negativos e positivos são os máximos. Então a gente tem que tentar sempre ser numa região intermediária entre o meio do vão e a região de apoio, né? E sempre lembrando, fazer o 45 graus, daí você tem que, quando for retomar a concretagem, né, se lavar aqui, né, essa região. Tem muita gente que joga também um pó de cimento, né, joga o cimento puro ali para criar uma natinha e depois joga o concreto, né. Também tem que fazer uma limpeza da armadura, né, que às vezes salta argamassa, então nessa região que não está concretada, dá uma limpada, né, para daí prosseguir a concretagem. Aqui falando, né? Então, se for feito de um dia para o outro, é melhor, né? Mas às vezes tem situações que a gente vai levar mais tempo, então o cuidado aí é necessário, né? Para na hora de vibrar o concreto, né? Então, se você fizer de um dia para o outro, você tem que ter um cuidado muito grande aí para evitar a microfissura no concreto que foi executado no dia anterior. Então, o ideal seria deixar um repouso aí, né, de 72 horas. Mas na prática, às vezes, o pessoal tem pressa e não faz isso. Então, sempre orientar para cuidar para não fazer a vibração da armadura, né? Tipo, tentar vibrar só o concreto, não encostar na armadura, porque isso aí pode criar fissura no concreto que já tá fazendo já a sua cura, né? O concreto que já estava feito, né? Fazer a limpeza, como eu comentei, né? E também, se possível, jogar um cimento ali para criar a nata, né? Então aqui a sequência é retirar partículas soltas com a ponteira, que às vezes pode ter ali um agregado que ficou solto, então você retira, né? Molha bem a superfície, faz a pasta de cimento, né, para dar aderência da camada nova com a existente e reinicia a concretagem. Aí tem o adensamento concreto com o uso, né, do vibrador, né, que é aquele que a gente vê nas obras, o vibrador de imersão, sarrafamento e o nivelamento da laje, né? A gente tem que fazer a mestra, né? Que a gente chama aí, que é na verdade as guias, né? Que é onde vai dar nosso referencial da espessura da laje, né?
Então a gente olha no projeto, vê, por exemplo, uma laje lá 10 centímetros, então a gente vai fazer as guias, né, para fazer esse sarrafamento, né, chamado aí de mestras. Então, quanto melhor esse nivelamento, melhor também para a questão até de custo da obra, né? Se você engrossar muito essa laje, né? Como eu comentei em aulas passadas, se aumentar 1 centímetro uma laje de 400 metros quadrados, você vai gastar 4 cúbicos a mais de concreto. Então, 1 centímetro, às vezes, na concretagem, se não tiver as mestras, não é difícil de você aumentar na média 1 centímetro, né? Por tentar fazer no olho, né? Então, por incrível que pareça, ainda tem profissional que acha que consegue manter uma espessura de 10 centímetros só no olho, né? A gente sabe que isso é muito difícil de conseguir fazer, né? Então aqui a gente vê a laje já com a tubulação da elétrica colocada, né, montada, e aqui a gente observa já as guias, né, as mestras, né, essas tábuas aqui que estão posicionadas, que é onde o pessoal vai fazer o sarrafamento, né, então vai apoiar a régua nas bordas aqui e vai trazer no nível, né. Aqui a gente já vê o pessoal fazendo sarrafamento, então dá para ver que tem as mestras ali, ó, lá no, no colaborador do fundo, e aqui também tem uma mestra. Então, estão em dois aqui fazendo sarrafamento, já trazendo a laje no nível, né? Esse é o ideal. Também deve se preocupar com o acabamento superficial, né? Então, deixar na hora do sarrafamento, já deixar bem mais liso possível ali, né? Nem todas as obras vão executar um acabamento, vamos dizer, muito liso, né? Então você vê muitas obras aí que o pessoal deixa o acabamento feio. E agora tem o pessoal que faz as lajes já no nível zero, né? Tem construtor aí que está fazendo isso. E daí você consegue ter um controle ali do nivelamento, né? E depois também você vai ter economia no concreto e também a questão do custo, né? Você não vai precisar fazer um contrapiso, né? Para nivelar, né? Você já vai aplicar a cerâmica, o piso, né? Que você vai utilizar no pavimento, né? Daí você já consegue pôr esse acabamento diretamente na laje. Então você vai evitar esse custo aí de mão de obra, material, né? E até sobrecarga na estrutura, né? Então você já vai diminuir esses custos todos aí. Então a superfície ali, ela não pode ser polida, né? Nesse nível zero, ela tem que ficar com uma rugosidade para dar aderência da argamassa ali, né? De fixação da cerâmica ou o piso que você vai sentar, né? Então aqui a gente está vendo um sistema também de sarrafamento, né? Que é o Roller Bugs. Esse aqui na região eu não vi ninguém usando ainda, mas é um sistema que já dá um acabamento superficial, né? Na laje. Então você vai ter as guias, né? As mestras. A gente observa ali o pessoal, parece um cabo de vassoura ali, né? E daí tem o Roller Bugs. Então também é um sistema aí de sarrafamento. E te dá um bom acabamento superficial. Daí tem o acabamento também com a desempenadeira de aço, esse já é mais comum, né? Onde o pessoal faz o concreto queimado, né? Que eles falam. Então eles passam a desempenadeira de aço, daí dá um acabamento mais liso, né? No concreto, daí deixa mais planinho. Então você tem
Você pode só passar desempenadeira de madeira e depois passa a metálica, né? Ali na imagem a gente vê o pedreiro ali já dando o acabamento final, né? Então você observa que está bem liso já o acabamento superficial do concreto. A gente tem o Bow Flux, que é também para dar um acabamento mais liso, né, na superfície, né? Seria usado na substituição da desempenadeira de aço. Então, aqui na região também não vi utilizar. Geralmente quem tem esses tipos de equipamento é esse pessoal que faz piso industrial. Esses já, já é mais fácil de a gente ver o pessoal ter esses equipamentos, aonde ele vai deixar, né, o acabamento bem liso, ali, queimado, né, que a gente fala, né? A gente tem o helicóptero, né? Esse vocês já devem ter visto em alguma obra de piso industrial, né? O pessoal usa, né? Então, ele já te dá o acabamento desempenado e queimado, né? Fica igual aqueles acabamentos aqueles pisos de posto de gasolina, né? Esse supermercado atacadista aí que abriu em Lages, aí tem aquele mais recente ali, o Forte, né? Só olhar aquele acabamento no piso é feito com esses equipamentos aí, que é helicóptero, né? Tem essa que é manual aqui e tem uma que o operador vai sentado que são com duas hélices dessa, duas pás dessas. E ele dá o acabamento bem queimado, né, que a gente fala. Deixa bem lisinho o concreto. Depois do lançamento do concreto vem a cura, né, que é uma parte que o pessoal às vezes não leva muito em consideração. Faz a concretagem e esquece da cura. Mas a cura também é muito importante, porque ela vai dar garantida que o concreto vai atingir a resistência do traço, né? Então, se ele não tiver uma cura bem feita, ele pode perder de 20 até 30% da resistência. Então, é de fundamental importância aí que nos primeiros dias, né, a gente mantenha a superfície do concreto, né, umedecida, né, direto, né, para que evite que a água que está contida no concreto ela evapore, né, e cria os vazios, né, no concreto, onde acaba afetando a resistência. Então a cura nada mais é que os procedimentos para evitar que a água evapore, né, o concreto durante a cura, né. Então você tem que ficar mantendo ele umedecido para que a água não evapore. Então a gente na obra tem que criar uma maneira de deixar a superfície úmida. Então a gente tem, por exemplo, na laje, né, o pessoal usa o alagamento, pega a mangueira, né, aspersor de água, encharca a superfície da laje, daí vai ficando uma lâmina d'água, né? E daí tem gente que faz tipo uma represinha, né? Vamos dizer assim, nas bordas da laje, bota uma argamassa ali para que a água fique tipo uma alagada mesmo. Tem outros que só molham, né? O vapor d'água, no caso de laje, não se aplica, né? Você pode pôr materiais de recobrimento saturado, por exemplo, já vi fazer com serragem, né? Joga serragem, encharca serragem, areia suja que eles falam, né? Joga areia, encharca areia, até saco de cimento, papelão, né? Encharca, né? Deixa em cima da laje. Então, também tem mantas de algodão que você pode fazer, isso aí já tem um custo, acho que é mais difícil da gente ver, né? Palha também, né? Então, o que você conseguir de material que consiga reter água, né? E manter a superfície úmida, né? Tá valendo, né? Então, só deve tem que observar, né? Que os materiais que são utilizados não começam a absorver a água do concreto, né? Então, você tem que manter encharcado, isso é meio que óbvio, né? Outra coisa, prevenir a perda de água de amassamento do concreto através do emprego de é, materiais selantes. Então, tem umas mantas que se aplica
que seria a cura química que a gente fala, né? Então, você aplicou, a hora que o concreto começa a ficar, né, duro ali, que você vê que dá para caminhar em cima, você aplica como se fosse aquelas mantas, né? Que tem manta líquida, né? É bem parecido, ó, como se fosse uma manta líquida, que daí ela vai impedir que a água evapore, né? Do concreto. Vai criar uma membrana em cima do concreto, que é chamada aí a cura química, né? Então você não precisa ficar molhando ela, né? Isso é usado em concretagens que você tem áreas muito extensas, né? Vamos dizer, um piso muito extenso, uma laje muito grande também, né? Então você aplica a cura química. Ou lugar que pega muito vento, né? Tipo litoral, né? Você vai ter lá o vento do mar, maresia, né? Então você passa uma cura química que evita que a água evapore, né? Ela vai estar criando essa membrana protegendo aí o concreto. Então aqui a gente está vendo aqui à esquerda, né? O funcionário ali molhando, né? A peça concretada, né? E aqui na imagem da direita a gente vê o pessoal aplicando a resina PVA, que é essa membrana que vai criar em cima do concreto, né? Que vai evitar aí a evaporação da água do concreto. Então observe que é uma área grande ali, ó, onde ele está aplicando, né? Então é muito mais garantida essa cura, né, com química aí, do que imagine ficar alguém molhando toda essa área. Então a pessoa molhando não vai conseguir evitar a evaporação, porque é uma área muito extensa. Agora numa peça menor aqui, dá para umedecer ela ali com a mangueira e é tranquilo. Então a gente tem aqui uma tabela, né, do tempo de cura, né, onde aqui eu tenho o fator água-cimento, que é na parte aqui de cima, então fator água-cimento 0,35, 0,55, 0,65, 0,7. O tipo de cimento que é usado, né, então essa tabela é em função do tipo de cimento, então a gente tem o cimento composto aqui no Brasil, então ele vai do CP1 até o CP5, né, que é o ARI. Então aqui a gente tem o tipo de cimento, o fator água-cimento e o tempo de cura. Então, para definir o prazo de cura, né, motivo de preocupação constante de engenheiros, construtores, é necessário considerar dois aspectos: a relação água-cimento, que é o que está aqui na tabela, e o tipo de cimento. Para os concretos de ordem de 15 megapascal, né, devemos curar o concreto no período de 2 a 10 dias, de acordo com a relação água-cimento utilizada. Então aqui a gente tem, ó, por exemplo, o que a gente tem aqui na região, nosso cimento que a gente compra nas lojas de materiais é o CP2, né? Então tem aqui o CP2, na primeira linha CP1 e CP2 32, que é o que a gente tem aqui. O concreto que a gente vira na obra aí, ele fica entre 0,65 e 0,7, que não tem um controle muito bom aí na água, né? Então aqui a gente vê que é de 7 dias a 10 dias aí o tempo de cura desse, no mínimo aí, né? De 7 a 10. O que é esse tempo de cura? É o tempo que você tem que ficar molhando o concreto, né? Então você vê, tem obra aí que o pessoal molha 1, 2 dias e para, né? Quando na verdade tem que ficar no mínimo uma semana a 10 dias aí. No concreto usinado, a gente tem aí, aqui na região, o pessoal está usando o CP5, que é o ARI, né? O fator água-cimento da concreteira ele gira em torno de 0,55 até 0,45, então vamos considerar aí que seja 0,55, 3 dias de cura. Então, se concretou uma laje aí, no mínimo 3 dias tem que ficar molhando ela, manter o concreto umedecido, no mínimo nesses 3 dias aí, né? Então, essa tabelinha é bem interessante para ver o que é a relação água-cimento. Como diz, né? Tanto
proporção de água com relação ao cimento do traço, né? Então isso aí é a relação água-cimento. Então, falando ainda da cura, né? A gente tem que outros detalhes para olhar, então condições locais, temperatura, vento, que eu já tinha comentado, né? Então, se vai concretar num dia quente, né? Tem que ter uma tensão maior. Se concretar num dia que nem hoje, né? Que já está com chuva e tal, então já é mais tranquilo, né? Só não pode concretar na chuva que lave o concreto, né? Mas se tiver uma garoinha, pode concretar sem medo, né? Apesar de aqui na região o pessoal vê uma nuvem, já nem vão trabalhar, né? Mas tem cidades aí que o pessoal já tem uma cultura diferente, né? Se tiver nublado com a garoinha, o pessoal concreta, não tem essa situação aí. E então, no caso, a gente atentando para esses detalhes, a gente vai ter um concreto aí bem curado, né? Como eu comentei, então, a falta dessa cura, né, não sendo feito corretamente, vai afetar na resistência, também vai parte da durabilidade da estrutura, né, que ela vai estar com mais porosidade, né, vai ter como a água infiltrar por capilaridade. Então, são detalhes aí que às vezes o pessoal não dá muita importância, mas que no final aí pode impactar na resistência e na durabilidade da estrutura. Depois de curado, passou os 28 dias, a gente tem a desforma, né? Então, a desforma deve ser realizada de forma criteriosa e de acordo com o plano de desforma previamente estabelecido, né? Então, tem que pegar o encarregado da obra e orientar, né? Ó, vamos fazer a desforma lateral das vigas, dos pilares, depois vamos fazer um aliviamento de escora, né? De escoramento, para depois tirar tudo. Então, tem que orientar isso aí. Então, a gente tem que observar onde tem vãos grandes e balanços, né? Então, pedir para o calculista, né? Como é que, para o engenheiro, né? Ah, como é que vamos fazer se tirar essas escoras e depois também as formas, né? Então, você tem que fazer um alívio de escoramento e depois para tirar tudo. Por exemplo, se tem um balanço, né? Balanço de 2 metros. Você não vai tirar todas as escoras num dia só, você vai aliviando. Num dia você tira da extremidade, da ponta, né? Depois no outro vai tirando as escoras intermediárias, né? Então é isso que tem que ter esse planejamento. Ou viga lá, tem uma viga com um vão de 8 metros. Você não vai tirar todo o escoramento num dia só, você vai deixa as escoras no meio, vai tirando as das pontas, e assim vai aliviando até uns 2, 3 dias tirar todo o escoramento, né? Também observar, né? Aqui fala, quando o cimento não for de alta resistência inicial, que é o ARI, né? Que é o CP5, ou não for colocado aditivo que acelere a pega, né? Para ficar duro. E a temperatura do local também, né? Se for, por exemplo, no frio, ele demora mais para ficar mais duro o concreto, né? Então a gente tem que observar essa retirada do escoramento, né? Que a gente tem que ter no mínimo uma resistência de 15 megapascal. Pela norma, a gente tem umas regrinhas aí que você tem que seguir, né? Então, os prazos para desforma, né? Faces laterais, né? É 3 dias, né? No mínimo 3 dias para tirar, por exemplo, lateral de viga, né? Lateral de pilar, né? Alívio de escoramento começa com 7 dias, né? Faces inferiores, também você pode ir tirando algumas, né? Na parte das vigas, né? Escoras bem cunhadas, daí você começa a mexer nelas com 14 dias, e a desforma total, né, exceto as do item abaixo aqui, que a gente vai ver, é 21 dias.
que é os itens abaixo? Viga em arco com vão maior de 10 metros, né? Tem que ser nos 28 dias. Então, resumindo, hoje a gente com 21 dias dá para liberar todo o escoramento, né? Dentro da norma. Então tem gente que fala, é 28 dias. 28 dias é o prazo que o concreto vai atingir a resistência máxima, né? Mas com 21 dias tu consegue já fazer esse escoramento aí, desforma, porque a estrutura ela não vai estar trabalhando com a carga plena dela, né? Então você vai estar fazendo, vamos dizer, só o esqueleto, vamos falar assim, né, da estrutura, ela vai estar praticamente com o peso próprio dela, né? Não vai ter carga, sobrecarga, não vai ter carga de parede. Então esses 21 dias já atende essas solicitações. E no caso de desformar estrutura muito esbelta, né? Também tem que tomar cuidado, né? Evitando desformas ou retirada de escoras bruscas ou choques fortes, né? Então, se tiver uma peça muito esbelta, né? O que é esbelto? Tem uma dimensão muito menor que as outras duas, né? Então, você tem que cuidar esse detalhe aí na hora de fazer a desforma. Então, basicamente, a parte aí da produção da estrutura a gente viu, né? Na próxima aula a gente vai ver, continuar aí outras etapas, né? Da, da obra aí, da construção, né? Então, não sei se alguém tem alguma pergunta aí para fazer, né?